Este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Se você é pesquisador, cientista, músico, inventor, escritor ou pelo menos conhece alguém que ocupa uma dessas profissões, com certeza já ouviu falar em propriedade intelectual. É um ramo do direito que protege as criações intelectuais do ser humano. Segundo dados do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, entre janeiro e novembro de 2015, foram registrados mais de 146 mil pedidos de novas marcas e 30 mil patentes no país. Entre os segmentos, os que mais procuram estão o setor de fármacos e cosméticos, além do mecânico, de eletrônicos e alguns outros. Mas afinal, quais são os direitos de quem possui alguma propriedade intelectual? E como deve ser o registro de uma criação? Quem conversa mais com a gente sobre esse assunto é a advogada Karina Miller. Tudo bem, Karina? Bem-vindo ao Conexão Futura. Tudo bem, Cristiano? Eu que agradeço a possibilidade de trocar um pouco experiências aqui com vocês sobre propriedade intelectual. Bom, como eu disse no início do programa, quem está aí ambientado, trabalha com essa área, já está aí mais familiarizado com esse termo, mas grande parte das pessoas não sabe. Você pode definir para a gente o que define, o que é propriedade intelectual? Eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, que eu escuto muito essa expressão de que uma pessoa quer patentear uma marca. Isso não existe. Patente é um direito e marca é outro. Então, quando a gente fala de propriedade intelectual, nós temos, na verdade, duas grandes espécies. Uma são as criações industriais, que dentro dessas criações industriais estão as patentes, que são nada mais do que as invenções. Invenções são soluções técnicas para problemas técnicos. De outro lado, você tem as marcas, que são os sinais distintivos, os nomes dos produtos ou dos serviços que são identificados no mercado, que distingue um ou outro no mercado. Você tem também os desenhos industriais, que é a proteção de um shape, de uma forma. Basicamente, essas seriam as criações que a gente conhece como criações industriais. E de outro lado, você tem os direitos autorais, ou direitos de autor, que eu trato como sinônimos, que por sua vez protegem as criações artísticas, literárias, científicas, musicais, as fotografias, cinemas, filmes, dentre outras similares. Então, a gente pode dividir e definir a propriedade intelectual dessa forma. Agora, tem uma diferença também importante de ser mencionada, que é entre propriedade intelectual e direitos autorais, que também acaba criando, gerando muita confusão, né? O que acontece? No passado, propriedade intelectual e direitos autorais, eles eram sinônimos. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é um braço da ONU que regulamenta internacionalmente esses direitos, ela unificou dizendo que propriedade intelectual é o gênero do que são espécies, as criações industriais e os direitos autorais. Então, quando a gente fala em propriedade intelectual, nós estamos falando do todo, basicamente. Bom, e direitos autorais, então seria algo mais específico? É específico. Ok. E agora, em relação à questão de patentes, que você começou mencionando, alguns casos que foram muito noticiados, repercutidos aqui no Brasil, inclusive, a questão da quebra de patente de medicamentos, né? Quando há aí uma grande necessidade de acesso da população a algum tipo de remédio que pode ajudar aí na saúde em larga escala, e aí o governo pode tomar essa decisão, por exemplo, de uma quebra de patente. Mas isso é tão fácil de fazer? Em que casos aí normalmente se concede o direito da quebra de patente? Cristiano, esse assunto ele realmente é muito interessante. Na verdade, o governo brasileiro ele pode estabelecer o que a gente conhece como licença compulsória de uma patente. O que é isso? Eu posso licenciar voluntariamente, eu alugo, eu autorizo alguém a explorar a minha invenção, ou se por um acaso houver uma emergência nacional, uma questão de uma saúde pública, alguma coisa que se justifique eu simplesmente tirar a vontade do titular e autorizar que outro terceiro também explore aquela invenção, aquela patente, isso se dá por meio do que a gente conhece como licença compulsória. Quem pode fazer isso é o governo. Na mídia foi muito veiculado como quebra de patente, mas esse termo ele não é o ideal, porque na verdade você não derruba a patente ela continua vigente. O que você faz é, você autoriza um outro terceiro sem o consentimento do titular,
seria a via adequada, a também utilizar aquela patente, explorar e oferecer os produtos resultantes daquela patente. O governo brasileiro pode fazer isso, e todos os outros países globalizados ou conhecidos dentro do que se conhece do mundo da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, por conta de tratados internacionais que estabeleceram e regulamentaram a licença compulsória, justamente preocupadas, por exemplo, como é o caso dos retrovirais aqui no Brasil, que houve, de fato, uma licença compulsória, proferida e, na verdade, outorgada pelo governo brasileiro por meio de um decreto. Por quê? Que, na época, a titular da patente de um retroviral específico que o governo brasileiro oferece por meio do sistema de saúde, a gente sabe, inclusive, que o Brasil ele é pioneiro no oferecimento dos retrovirais. Ele tem um programa muito forte e ele é considerado um exemplo em outros países de fornecimento dos retrovirais, pelo sistema de saúde pública. E o governo brasileiro sempre negociou um preço acessível e adequado que ele pudesse suportar para poder oferecer para os portadores do HIV, né, no caso. Só que a farmacêutica que é dona dessa patente, que houve a licença compulsória, ela quis aumentar o preço em determinado período e o governo começou a negociar, porque a questão é se inviabilizar o preço que eles queriam então cobrar inviabilizaria o programa de saúde pública brasileira. Então, a saída alternativa, depois de muita negociação, nem é que o governo faz isso do dia para a noite. Ele tentou, de todas as formas, continuar na aquisição direta dessa farmacêutica, mas não deu, a questão ia ser inviabilizada, então ele fez muito corretamente, a licença compulsória para autorizar que um laboratório nacional também produzisse esse retroviral a um custo que fosse acessível para poder continuar a manutenção desses programas públicos aí de saúde. Então, não é fácil você conseguir essa licença compulsória, ou como se conhece na mídia como quebra de patente. Você tem que ter algum tipo de emergência nacional, algo que justifique que você passe na frente, dê um bypass, literalmente, no titular de um direito de propriedade industrial. Mas nessa situação se justificou. Sem dúvida, né? Para quem não acompanhou isso, foi no fim da década de 90, né? O Ministério da Saúde tinha esse programa que a Karina mencionou de distribuição gratuita dos medicamentos para tratamento de vítimas do vírus da AIDS, o HIV, e de fato o modelo do governo brasileiro desde o fim lá da década de 1990 é referência mundial até hoje em relação ao tratamento e ao acesso que os pacientes têm a esse tipo de medicação por conta dessa questão da negociação que tentou acontecer e acabou por conta dos valores, como a Karina mencionou aí, não fechando o acordo, e aí o governo decidiu, enfim, tomar frente e assumir essa bronca, né, que de fato entrar aí em relação a essas discussões com grandes laboratórios internacionais não é uma questão muito fácil. Para regular esse tipo de negociação, existe esse braço da ONU também que a Karina mencionou. Mostro rapidamente, deixa eu colocar aqui na tela o site para você de casa acompanhar e poder buscar outras informações. Esse site aqui é o ompi.org, ele é todo em inglês, mas você consegue facilmente com tradutor online, se quiser buscar outras informações. Você pode explicar para a gente um pouquinho sobre essa organização, Karina? A OMP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ela é o braço da ONU que regulamenta questões relativas à propriedade intelectual no âmbito internacional. Então, por exemplo, propriedade intelectual, desde os 1886, 1889, já existia uma preocupação em regulamentar em tratados internacionais alguns padrões mínimos, requisitos mínimos de proteção. E o Brasil, curiosamente, sempre fez parte desde o início desses tratados internacionais. Então, por exemplo, em 1886 tem o que a gente conhece como a Convenção da União de Berna. Em 1889 tem o que a gente conhece como a Convenção da União de Paris. A primeira estabeleceu proteções mínimas em relação a direitos autorais, a segunda em relação às criações industriais. Então, os países que aderissem a esses tratados tinham que minimamente abarcar aquelas proteções mínimas. Então, sempre houve uma preocupação em âmbito internacional de você regulamentar aquilo, trazer um pouco de segurança, porque, afinal de contas, os direitos de propriedade intelectual, eles transitam muito no comércio internacional. Então, a OMP ela é responsável, por exemplo, por administrar esses tratados internacionais,
por regulamentar questões importantes relativas à propriedade industrial. Ela tem também, por exemplo, existem 2 tratados internacionais, um que estabelece o registro internacional de marca, que é um único registro que você inicia lá na sede da OMP, que fica em Genebra, na Suíça. Com um único registro você consegue obter, depois processar por um único processo, uma marca em vários países. Existe também o que se conhece como PCT, que é o Patent Cooperation Treaty, que é um único processo de patente que você inicia e depois você processa em vários países. Isso é mais para desburocratizar e para melhorar a interação, porque a maioria dos titulares de propriedade intelectual, eles são grandes empresas, grandes, pequenas ou médias empresas que investem não só no seu país de origem, mas em outros países. E pode ser claro você ter que ir país a país buscar sua proteção, porque é muito importante você fazer isso. Então, a OMP tem esses tratados que permite você iniciar um processo único. Então, é ela que, por exemplo, que administra. No caso do Brasil, a gente aderiu e ratificou o PCT, que é o Tratado Relativo a Patentes, mas ainda não fizemos em relação à marca. Existe uma expectativa de, no futuro, isso ser feito, mas hoje, infelizmente, a gente ainda não tem. Karina, então, rapidamente, a gente está quase chegando no finzinho do nosso tempo aqui. Eu quero que você explique para, eventualmente, algum inventor ou criador de alguma novidade aí que está assistindo a gente. Aqui a gente tem um órgão nacional para cuidar dessa questão do registro. Explica para a gente como é o passo a passo aí para quem, eventualmente, quer registrar alguma invenção. A gente tem que ir até o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ele que é o órgão responsável, ele é vinculado ao MIDI, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, responsável por analisar e conceder patentes, registrar marcas e também desenhos industriais. Então, o inventor deve procurar o INPI, ele tem a sua sede legal em Brasília, mas ele tem, na verdade, ele opera no Rio de Janeiro e tem delegacias em todos os estados, regionais em todos os estados do Brasil. O inventor pode ir localmente nessas delegacias. Essa informação é facilmente encontrada no site do NPI, que é npi.gov.br, e lá ele vai obter todas as recomendações e o passo a passo que ele tem para pedir a proteção da sua invenção, do seu nome, da sua marca ou do seu desenho industrial. É muito importante que ele faça isso. Muito bem, Karina. Infelizmente o nosso tempo já encerrou, mas muito obrigado por todas essas informações tão importantes e até a próxima. Eu que agradeço. Boa tarde. Bom, aproveito e mostro para você de casa o site que a Karina mencionou, para você aí que eventualmente quer saber mais informações sobre o passo a passo do registro aqui no Brasil. Vou colocar para você na tela, tá aí, ó, inpi.gov.br, tudo sobre propriedade industrial, intelectual aqui no país, você acessa aí através desse site. E na próxima entrada do Conexão voltaremos falando sobre os excessos cometidos por muitas pessoas para manter a boa forma e a beleza, especialmente nessa época do verão. Então não perca a nossa discussão, voltaremos daqui a pouquinho com mais Conexão Futura. Até já!